Emprego do sinal indicativo de crase para concurso público. Nesta aula, você vai aprender as 6 regras sobre crase que mais caem em concurso público. Você também irá aprender a resolver 10 questões sobre crase. Portanto, vem comigo! Dá só uma olhada nessa questão aqui, ó. Fundação Cesgran-Rio, Banco do Brasil. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada em. Então, estudante, como é que você vai resolver essa questão aqui? Você vai aprender, nesta aula, as 6 regras que mais caem em concurso público sobre crase. E para resolver esta primeira questão, eu já te coloco aí a primeira regra, que é essa aqui, ó. Crase é a fusão da preposição a mais artigo a. Como assim? Eu vou colocar aqui para você, ó. Essa frase aqui, veja bem, fui à escola mais cedo. Como é que eu sei se tem crase ou não nesse a aqui, ó? Você vai ver a regência do verbo. Quem vai a algum lugar. Então já tem um a que é da preposição. E tem também o substantivo escola. A gente fala a escola ou o escola. A gente fala a escola. Então, a preposição mais a artigo é igual a com crase. Uma dica para você saber se vai crase ou não é você substituir o substantivo por uma palavra masculina. Quer ver o exemplo? Aqui tem a palavra escola. Substitui por colégio, ó. Colégio. Pronto, agora fala, fui a colégio? Não, né? É fui ao colégio. Ao colégio. Percebe que apareceu aqui um artigo o, que acompanha o substantivo masculino, colégio. Bom, se tem o artigo o, quer dizer que quando você tira a palavra colégio e coloca a palavra escola, o artigo continua lá. Só que não é um artigo masculino, é um artigo feminino. Por isso é que esse a aqui, ó, ele tem que ter crase. Por quê? Porque é a junção da preposição a, essa preposição vem do verbo, mais o artigo a, que refere-se ao substantivo. Beleza? Entendeu? Fácil, né? Ó essa outra frase aqui de exemplo, ó. Voltamos à cidade depois do feriado. Como saber se esse a tem crase? Vá ao verbo. Quem volta, volta a algum lugar. Então nós temos então o a da preposição. E cidade é um substantivo feminino que pede o artigo feminino a. Então a preposição mais a artigo é igual a com crase. Olha aí que maravilha, você está começando a entender como é que se resolve crase. Galera, esta é apenas a primeira regra. Tem mais 5 regrinhas para você e você vai sair daqui sabendo todas essas questões. Vamos lá, próximo exemplo. Entreguei o presente à professora com carinho. Olha que aluno carinhoso, hein? Esse a aqui, ele é com crase ou não? Vamos ao verbo. O segredo é sempre ir ao verbo, ó. Quem entrega alguma coisa a alguém. Entregou para quem? Para a professora. Então a preposição mais a artigo é igual a com crase. 4. Eles assistiram a ela durante a apresentação. Quem assiste a alguma coisa mais a ela. Opa! Tem artigo aí no ela? Não, ela não pede artigo. Então, aqui não tem crase. Esse A não tem crase, tá bom? Ó, só para você ver. Ó. Então, esse A aqui, ó, não tem crase. Vamos ver aqui. Durante a apresentação. Esse A aqui é um artigo que refere-se à apresentação e não observamos aí nenhuma preposição após a palavra durante. Beleza? Então não tem crase. Vamos ver a próxima, ó. 5. Obedeci a regra da escola. Bom, vamos ao verbo. Quem obedece, obedece a alguém. E regra é um substantivo feminino que pede o artigo a. Então,
a preposição mais a artigo é igual a com crase. E finalmente, 6. Você se acostumou a mim rapidamente. Vamos ver aqui, ó. Aqui temos um a. Aqui, esse a aqui, ó. Esse a aqui é o quê? Quem se acostuma a. Se refere então a acostumar. Bom, mim pede artigo feminino a? Não. Portanto, esse a não pode ter crase. Tá bom? Então, vamos colocar aqui as crases aqui, ó. Fui à escola mais cedo. Voltamos à cidade. Entreguei o presente à professora. Eles assistiram a ela durante a apresentação. Não tem crase. Obedeci à regra da escola. E você se acostumou a mim rapidamente, também não tem crase. Percebeu então, estudante? Crase é igual a preposição mais artigo. Esta foi a primeira regra. E agora você já tem condições de resolver aquela questão. Vamos lá? Ó, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada em... Alternativa A. A descrição detalhada de um empreendimento a ser realizado é uma necessidade para a aprovação de sua realização. Então, esse A aqui, que está em vermelho, ele tem ou não tem a crase? Vejamos. Empreendimento a ser realizado. Opa, esse a é uma preposição, então. Tem algum substantivo aí feminino? Não tem. Então, esse a aqui não pode ter crase. Vamos na B. A divulgação do concurso público levou muitas pessoas a se candidatarem à vaga mais concorrida na empresa. Será que aí tem preposição mais artigo? Vejamos. Quem se candidata a alguma coisa. Então já vemos que tem uma preposição aí. E tem um substantivo feminino que pede artigo feminino a? Tem aqui, ó, a palavra vaga. Então, a preposição mais a artigo é igual a com crase. Então vamos colocar a crase aqui, ó. Então já achamos a resposta correta, viu? É a alternativa B. Agora vamos ver por que as demais alternativas estão erradas. A tentativa de obter a isenção fiscal. Quem obtém alguma coisa, então não pede preposição. Já não pode ser essa aqui. O sucesso de uma empresa deve ser atribuído a gestores. Quem atribui alguma coisa a alguém. Esse é uma preposição, só que também não tem o artigo. Então é um a sozinho, então essa não é a resposta. E o uso de recursos digitais levou os jovens estudiosos a uma nova forma de aprendizagem em diferentes áreas. Então, vamos ver a regência. O uso de recursos digitais levou. Quem leva alguma coisa a alguém. Então esse a aqui, ele é uma preposição e não vemos nenhum artigo aí porque não há nenhum substantivo feminino próximo, então é só o a mesmo, sem crase, não é essa questão, também não é alternativa A, então a alternativa correta é a alternativa B. E aí, o que você achou? Foi fácil? Difícil? Tá vendo? Então essa é a primeira regra. Ó, mais uma questão para ver se você fixou a primeira regra. Vamos ver? Ó. Fundação Cesgran-Hill. A expressão em que a retirada do sinal indicativo de crase altera o sentido da sentença é... Pausa aí e responda. Ele está perguntando se você retirar o sinal indicativo de crase vai alterar o sentido da sentença. Chegou a noite. Bom, quem chega a algum lugar. Então nós vemos aí que tem uma preposição. Tem artigo feminino a? Tem, né? Porque, ó, vejamos, substantivo noite. Ele pede o artigo a, então, preposição mais artigo é igual a com crase. Muito bem. Então já achamos a resposta certa, ó, porque, veja bem, se você tirar essa crase aqui, ó, essa crase aqui, vai ficar como? Vai ficar chegou a noite. Ó, chegou a noite. Mudou o sentido? Claro que mudou, né, estudante? Porque, ó, chegou a noite. Tá querendo dizer que a noite chegou. Ao passo que, se você colocar a crase chegou à noite, quer dizer então que uma pessoa chegou quando já era de noite. Portanto, se você retirar
o acento grave, que é um sinal indicativo da crase, você irá mudar o sentido da frase. Portanto, se você tirar o acento grave, vai ficar a resposta dizendo que a noite chegou, né? Estávamos todos aqui, aí a noite chegou, ou seja, anoiteceu, tá bom? Então, já achamos a resposta, é essa aqui. Vamos ver as demais, ó, se estão corretas ou não. Ó. Devolver o livro a Maria. Quem devolve, devolve a. Então, nós temos aí uma preposição e Maria é um substantivo feminino que pede a também, só que essa frase é facultativa, você vai aprender mais pra frente, tá bom? Então você pode tirar, se você colocar, se deixar assim, ó, devolver o livro a Maria, não altera o sentido da frase, tá bom? Dei o presente à sua irmã. Então se você tirar essa frase aqui, ó, vai ficar, dei o presente à sua irmã, também tá correto. O menino foi até a porta do circo. Se a gente tirar, vai manter o sentido. O circo voltou à minha cidade. Se tirar, também vai manter o sentido. Então já veio que você aprendeu a primeira regra sobre o emprego do sinal indicativo de crase em concurso público. Vamos então à segunda regra. Olha só, use crase na indicação de horas. Vamos aos exemplos. A reunião começará a 1h em ponto. Bom, a reunião começará, se está indicando hora, tem que colocar crase. Então põe a crase aqui, ó. A 1h em ponto. O trem parte às 7h da manhã. Está indicando hora? Sim, então crase. Cheguei à escola às 8h30. Está indicando horas? 8h30? Sim, crase. A aula termina às 10h. Está indicando hora? 10h? Sim, crase. Identificamos o assassino após as 20h. Está indicando hora? Não! Ué, mas não, professor? Não! Aqui está indicando tempo decorrido. Não está indicando horas. Então, ó, identificamos o assassino após as 20h. Ou seja, passaram-se 20h. Então aqui não vai crase. Então cuidado com isso, que isso cai na prova, hein? 6. As 3 horas de treino foram muito boas. Vai crase aqui no às 3 horas? Está indicando horas? Não, está indicando quantidade. Quantidade de horas. Não, está indicando horas. Está indicando quantidade de horas. Então cuidado com isso aqui, que isso cai na prova. As bancas são danadas para querer confundir o candidato nesse sentido aí, tá bom? Então, lembre-se, use crase na indicação de horas. Ou seja, não é quantidade de horas, não é tempo decorrido, tá bom? Ó, agora você tem condição de responder a próxima questão, ó, vamos ver? Assinale a alternativa que preenche com exatidão as lacunas. Estou aqui desde as 8h. Vamos colocar aqui, ó. Às 8h. Tem crase? Sim, às 8h. Indicação de horas. Mas só poderei ficar até às 9h30. Tem crase aqui? Aqui pode ter crase ou não. É facultativo. Então, por enquanto, vamos deixar sem a crase. Às 9h30. Porque às 10h30, indicação de horas, tem crase. Assistirei à sessão. Tem crase ou não? Assistirei a. Quem assiste, assiste a. Preposição com a sessão do artigo. Então aqui tem crase. A sessão solene de abertura de uma importante exposição de arte moderna. Precisando para isso dirigir-me à Rua 7 de Abril. Quem dirige se dirige a algum lugar. A rua. Substitui por uma masculina para você ver. Dirigir-me ao quê? Ao logradouro, né? Um sinônimo aí, ao logradouro. Então tem que ter crase. E ir à galeria. Você pode substituir por auditório. Ao auditório. Então a gente vê que precisa de crase porque tem o ir. Ir a algum lugar.
Então vamos lá, deu o que aqui, ó? Deu as, esse primeiro as aqui. Não, pera um pouquinho. As, a. Então, ó, primeiro as, crase, segundo a, sem crase. Então, primeiro a, crase, então já elimina esse, já elimina esse. O segundo a pode ter ou não ter crase, então vamos deixar em branco porque o até, após o até, a crase é facultativa. Você vai aprender mais pra frente. Porque as, agora o terceiro é decisivo, ó, porque às 10h30, então 10h30 tem crase. Então pode ser esse aqui já não é mais, esse aqui já não vai mais, esse aqui não pode, porque senão tem crase. Então tem entre essas duas agora. Então, às 10h30 assistirei a. Também vai crase, aí ó, já elimina essa aqui, ó. É o quarto, é o antepenúltimo a. E depois só sobrou os dois as, sendo que o segundo as é facultativo. Deixa eu colocar um S aqui, né? As, pronto. Então vai ficar assim, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Aí. Então a alternativa correta é a letra B, tá bom? Aê, difícil esse exercício, né? Então é isso aí. Vamos para a próxima regra. Regra número 3 sobre o emprego do sinal indicativo de crase. Crase na função da preposição a, mais primeira sílaba dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Então olha só. A gente vai colocar uma fusão da preposição a com a primeira letra da sílaba dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo.